Capítulo 7, verso 14. Todos acharam? Amém. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Essa passagem aqui em 2 Crônicas fala da vida do rei Salomão. Rei Salomão aqui em 2 Crônicas fala sobre quando ele começa a erguer o templo de Salomão. Quando o rei Davi morre, seu filho Salomão assume o trono e se torna rei de Israel. O rei Salomão possuía bens e riquezas e era provido de uma sabedoria incomparável. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, verso 29 e 30. Diz assim, ó: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Então imagina um homem sábio. O homem sábio. E ele já era inteligente. E ele ainda pediu mais sabedoria para o Senhor. Ele não pediu mais riquezas, ele não pediu bens, porque tudo isso ele herdou do seu pai, o rei Davi. Ele pediu para o Senhor sabedoria para poder conduzir o rebanho do Senhor, aquele povo que o Senhor tinha colocado sobre sua responsabilidade. Através da vida do profeta Natã, o Senhor diz a Davi que não seria ele que construiria o templo, e sim o seu filho. Então o rei Davi, ele fez um projeto para poder erguer um templo para o Senhor, aonde abrigaria a arca. Porém, o Senhor, através da vida do profeta Natã, ele envia o profeta Natã para falar essas coisas para o rei Davi, que não seria o rei Davi que construiria o templo, mas sim o seu filho Salomão. Lá em 1 Crônicas, novamente, agora 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos mexer na Bíblia hoje. Vamos tirar aí a telha de aranha, se por acaso está nas nossas Bíblias. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 4. Primeiro, diz assim: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Verso 11: Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. 12: É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança.
Então, logo após a morte do rei Davi, o rei Salomão assume o trono e a responsabilidade do povo de Israel. E ali também ele executa o projeto que o seu pai tinha de erguer o templo de Salomão, o seu templo, o templo onde abrigaria a Arca da Aliança, onde seria a morada do Senhor. Após a construção do templo, o rei Salomão ora ao Senhor para que ele cumpra a outra promessa que fez ao seu pai, rei Davi. 2 Crônicas, capítulo 6. Verso 16. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. E o rei Salomão, ele, logo após esse momento, ele começa a orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor falando sobre o templo, que o templo foi construído para que o povo viesse e orasse para o Senhor, para o Senhor, aonde pediriam perdão pelos seus pecados. E logo após a oração, do rei Salomão, o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele templo. Tudo isso intermédio da oração do rei Salomão. Segunda Crônicas 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 até o 4. Assim que o Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Tudo isso através de uma oração, tudo isso através da sua fidelidade, a fidelidade do rei Salomão. Porque lá quando o Senhor falou, lá no primeiro versículo que lemos, lá no verso 14 do próprio capítulo 7, e se afastarem dos seus maus caminhos. Precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos, os caminhos que nos afastam do Senhor, os caminhos que entristecem ao Senhor. Um outro exemplo de um homem que orou e o Senhor respondeu imediatamente foi o profeta Elias. Vou citar alguns homens aqui de oração, e um deles é o profeta Elias. O profeta Elias, ele sobe ao Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal. Elias preparou um altar, regou com água e orou ao Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 e 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: O Senhor, Deus de Abraão, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor, Ele usa as nossas orações. O Senhor, Ele responde às nossas orações. Mas outro homem, um homem também que era muito rico, homem temente ao Senhor, fiel ao Senhor, era Jó. Um dos homens mais ricos daquela região. Um homem de exemplo, reto, íntegro, e que temia o Senhor e se desviava do mal. É o que falava lá em 2 Crônicas 7,14, que precisamos nos desviar do mal. Então Jó, lá em Jó capítulo 1, todos os livros aí próximos um do outro. Jó antes de Salmos. Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó, ele evitava fazer o mal. Jó, um homem muito rico, de muitas posses, em um momento da sua vida, é provado pelo Senhor. O Senhor, Ele permite que Jó passe pela prova. Jó perde tudo que tinha, seus bens, seus filhos, e ainda contrai uma doença muito dolorosa. Jó, sem negar a sua fé a Deus, o questiona e Deus responde. Mas ele não responde aos questionamentos de Jó. Mas o Senhor, ele fala sobre a sua soberania, sobre o seu poder sobre todos nós. Lá em Jó capítulo 38, verso 1, diz assim, ó: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Algumas versões vai falar redemoinho, furacão. E disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque Jó estava questionando ao Senhor. Por que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele? Nesse momento, Jó, ele não estava orando ao Senhor, Jó estava questionando ao Senhor. E o Senhor, de prontidão, respondeu a Jó: prepare-se como aqueles simples homens, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Aonde estava você quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba. Então o Senhor, ele responde ali para Jó. Pelos questionamentos de Jó. E o Senhor fala que Ele é soberano sobre todas as coisas e nada foge das tuas mãos. Porque Ele pode fechar uma porta e abrir outra. Ele pode fechar uma porta e abrir outra uma janela. Nada foge do controle dEle. Então tudo tem um propósito. E quem é que crê que o Senhor, Ele pode responder de forma
eu vou falar assim de forma tangível. Uma forma que podemos ver, uma forma que podemos sentir através dos nossos sentidos. Visão, olfato, tato, paladar. Quem crê que o Senhor Ele pode fazer isso? Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás, assistindo um culto maravilhoso através do YouTube. Por isso que a igreja ela precisa caminhar. A igreja ela precisa colocar os seus cultos para alcançar aquelas pessoas que não têm condições de estar na igreja por vários motivos. Então, precisamos dar seguimento a isso. Então, eu estava assistindo um culto maravilhoso lá pelo YouTube. Acho que não cabe falar o nome da congregação, porque estamos aqui para exaltar o nosso Senhor. Mas é um culto maravilhoso. Mas ali eu começando a assistir, acompanhar aquele culto e o Senhor falando comigo ali através de um, se eu não me engano era missionário Celso, eu não lembro o nome dele. Era profeta Saulo. Saulo. Pastor Nossa, Saulo. Pastor Saulo, missionário, alguma coisa assim. Maravilhoso, maravilhoso. Só que ele trouxe uma palavra e no meio da palavra ele ia falando alguns nomes. Eu não tenho costume de acreditar em determinadas coisas, mas o Senhor Ele usa de várias formas para poder falar com você, até mesmo citando o seu nome. Ah, mas muita gente fala, mas ele pegou o seu nome lá na entrada. Ele sabe o seu CPF, ele sabe o seu RG. Sim, ele sabe, pode até saber. Mas ele não sabia o meu nome. Então ali durante o culto, durante as ministrações, ele ia chamando, tem uma pessoa com nome tal aqui? Tem. Levante a mão e vem aqui à frente. Aquela pessoa vinha aqui na frente e ele falava, você veio dali, daquele lugar, e veio buscar isso. E aí, ele chamava diversos nomes, e eu comigo na minha mente, não estava nem falando, não estava colocando em palavras. Já pensou ele fala meu nome? Será que o Senhor usaria ele para falar o meu nome? E ali eu assistindo o culto, porque estava maravilhoso aquele culto. E eu falando na minha mente, já pensou ele fala meu nome? E chegando no final do culto, chegando ali, já decorrer do culto, e eu já comecei a desacreditar. Eu comecei a falar, ele não vai falar não. Ele não vai falar o meu nome. Mas chegando ali no final daquela ministração, o Senhor Ele me surpreende de uma tal forma que Ele fala, meus irmãos, eu gostaria de saber que se aqui no meio tem uma pessoa chamada Williams. E por detalhes Ele não falou meu sobrenome. Porque o Senhor, Ele responde. Ele te fala o seu nome e sobrenome. Mas eu senti que Ele ia falar o meu sobrenome, porque Ele falou, tem algum Williams Não é Williams Rocha. Williams eu acho que é Rosa. Aí uma pessoa levantou a mão e foi lá na frente. Mas o Senhor, Ele já falou comigo naquele momento, porque Ele falou o meu nome. Ele não foi muito detalhado falando o meu sobrenome, mas a partir do momento que Ele falou o meu nome ali, eu me acabei de chorar. Uma sensação que eu não sei te falar, respiração prendia e eu querendo falar, eu querendo adorar o Senhor. E aí começa um louvor. Pode soltar, Jamile. Esse louvor, ele me fez soltar tudo que eu tinha preso. Estava engasgado. E aquele louvor mexe comigo de uma tal forma. E é isso que vocês vão sentir um pouquinho. Aleluia.
Eu falo que o Senhor, Ele tem capacidade de falar com você, de falar com nós, de todas as formas. Eu estou partindo para o final. Eu poderia ficar a manhã inteira citando passagens bíblicas de alguém que ora ao Senhor e o Senhor responde. Abraão orou a Deus e Deus respondeu. Jacó orou a Deus e Deus respondeu. Moisés orou a Deus e Deus respondeu. Sara, Ana, Esther, entre outras mulheres, oraram ao Senhor e o Senhor respondeu. Aleluia. E por que você acha que o Senhor não vai te responder? E por que você acha que o Senhor não está te ouvindo? Concluindo, o nosso Deus é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Aleluia. A oração é um meio de comunicação com o Senhor. A oração, ela é fonte de consolo, de esperança e orientação. E ela fortalece a nossa fé. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me entregou nesta manhã. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo. Porque através de um culto, de uma mídia, de um YouTube, Ele pôde falar comigo e comprovar que sim, Ele responde. Amém? Aleluia. Temos um louvor? Glória a Deus.